Tô falando de Belo Horizonte e tô com 39. Balé é aquela coisa assim, né? Muita gente já falou e tal, eu nunca tinha feito balé na vida. Sempre gostei muito de dançar, mas nunca tive a oportunidade, né? Interior da Bahia, você não tinha escola de balé. A vida passou, a vida que segue, a gente cresce, e aqueles mitos de que balé é coisa de criança, saiu da minha cabeça pensar em balé. Não pensei nisso durante muitos anos da minha vida. E aí veio a pandemia, né? E aí com a pandemia a coisa meio que se agravou, porque você tá dentro de casa, isolado, e aquele medo, aquela coisa terrível de não saber o que ia acontecer. E eu muito sobrecarregada, porque eu tinha que dar conta de menino fazendo aula online, eu tinha que dar conta de trabalho, eu tinha que dar conta de casa, eu tinha que dar conta de tudo. E aquilo ali foi me afundando até um momento assim que eu me vi no fundo de um poço mesmo. Assim. Nossa, eu tinha crises de nervosismo, eu gritava, eu surtava, eu chorava. Eu falava que eu queria ir embora, enfim. Foi bem difícil, assim. A minha irmã, numa conversa, virou para mim e falou assim, olha, você tá no processo depressivo, fica esperta, vai no médico. Toda vez que alguém falava para mim, o que você gosta de fazer? Pensa em alguma coisa que você vai fazer, que vai te dar prazer. E eu não tinha, eu não pensava assim, não tinha nada que eu pudesse falar. Eu gosto de fazer isso, eu tenho prazer em fazer isso. Se você tiver uma hora livre no seu dia, o que você faz? Eu vou fazer compra, vou levar os meninos no médico, vou arrumar casa, Nada era para mim. E aí ela falou isso comigo e tal, e aí eu comecei a falar, realmente eu preciso de alguma coisa. E foi quando eu fui buscar, lá naqueles sonhos de infância, o que me fazia feliz quando eu era pequena. Porque a infância da gente, a gente tem boas lembranças, né? Então eu fui lembrar. E aí eu lembrava que eu gostava de dançar, eu lembrava dessas coisas, e lembrava que eu queria fazer balé. E que eu nunca tive possibilidade de fazer. E aí me veio várias imagens na cabeça. Às vezes eu acompanhava algumas coleguinhas que iam para aulas de dança, que não era necessariamente balé, mas era aulas de danças. E eu não tinha dinheiro para fazer academia, então eu ia com elas e eu ficava sentadinha olhando, com o olhinho brilhando, querendo fazer, e eu não podia, porque eu não tinha condição, eu ia só acompanhar. E nesse meio tempo eu tinha comentado com uma amiga que eu queria fazer balé. E ela me mandou um link da semana. Eu olhei aquilo ali e falei, ensina balé para quem está começando? Vou lá ver o que é isso, né? Aquilo ali fez sentido, assim, sabe? Você explicando, falei assim, nossa, gente, para quem não sabe nada, isso aí deve ser bacana, assim. Acho que rola, vai dar certo. Aí fiz a matrícula e comecei a fazer o TBD. E aí foi, assim, uma imersão no mundo de Tia Mari. E é bacana porque é aquilo que você fala, quando você domina a técnica, você tem mais segurança, você tem mais leveza para fazer as coisas. E aí você não fica preocupado, você se diverte com aquilo ali. Apesar de, né, todo o processo aqui dentro, eu ainda me sinto um pouquinho iniciante por causa do tempo mesmo, né? O tempo é que traz o aperfeiçoamento. Então, assim, quando eu chego lá e aí eu consigo fazer os passos com tranquilidade, eu consigo pensar em tudo que você fala, assim, sabe? De postura, de forças. E aí eu não fico tão preocupada com sequência, e eu consigo pensar melhor nos movimentos. E aí eu vou treinando aquilo que eu aprendi de uma forma mais tranquila, assim, sabe? E isso para mim está sendo muito bom. Porque eu aperfeiçoando lá, eu vou criando mais segurança para vir para cá, para encarar novos desafios, e por aí a gente vai. Eu falo, Mari, muito que o TBD não foi só o balé. Foi realmente uma mudança de mentalidade, de me enxergar. Eu acho que o trabalho que você faz, não só a questão da técnica, mas principalmente daqui, ó. E isso fez uma mudança não só na dança ou numa atividade física e tudo, mas na minha vida. E assim, na minha vida mesmo, de olhar para mim, enxergar que eu posso e que eu mereço, sabe? E eu tenho que te agradecer muito por isso. Eu vou falar assim o que foi para mim, assim, sabe? Eu acho que chega um momento na nossa vida que a gente começa a se aproximar mais do fim. Então você tem que pensar você tem que olhar para sua vida e ter orgulho dela. Se até hoje você não conseguiu realizar aquilo que você queria, para e pensa o que vai te fazer feliz daqui para frente e muda. Porque é muito fácil a gente sentar e falar, eu queria isso, eu queria aquilo outro, e tem uma lista de coisas que queria fazer. Mas se você não levanta e não dá o primeiro passo, você vai passar a vida falando, eu queria.
Mas se você já pensou nisso, é porque a sementinha está lá. Então, não espera a coisa acabar, né? Porque eu falo assim, a nossa vida acaba no dia que a gente fecha os olhos. Até lá, tem tempo para tudo. E tem tempo para você fazer. Então, não se prive disso, porque você está com 40 anos. Eu comecei com 38, quase beirando os 39. E estou aqui. E estou sonhando, e estou pensando nos próximos 20 anos, o que vai ser. Eu olho a Zezé, eu falo assim, cara, quando eu chegar com 70, eu vou estar com 30 anos de balé. E aí eu falo assim, uhul, eu vou estar bombando, sabe? E é isso. Eu vejo que a gente tem que se permitir. Porque uma hora a nossa vida vai acabar, e aí? O que você deixou para trás? O que você viveu? Então, viva agora. Viva. Vai e faz. Tem vontade, vai lá e faz. Não tenha medo. Né? Só se entrega, faça com prazer, faça com amor e vai embora. Se realize.